A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título: os pobres são bem-aventurados? Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3 é o texto que nós iremos trazer essa palavra. Amados, algumas pessoas, depois que analisam esse texto, chegam à conclusão que Deus se agrada quando somos pobres, e isso não é verdade. Contudo, observamos que os pobres são discriminados por todos. Jesus até os defendeu. Isso não diz que pobreza seja uma virtude, ou seja, espiritualidade. Primeiro, os pobres são punidos por Deus ou pelos homens? O Brasil, meus irmãos, é um país livre. Até aqui tem sido mais ou menos assim. E mesmo com os inúmeros problemas que vai desde a corrupção até a extrema pobreza aqui, o Brasil é um bom lugar para morar. Na época de Jesus existia também muita pobreza. Segundo os teólogos, os pobres daqueles dias eram abandonados e perseguidos pelos ricos. Os pobres também eram carentes de amor e de atenção pelas religiões e pelos líderes daquela época. E alguém dizia que eles estavam sendo punidos por Deus, que os pobres eram punidos por Deus, estavam ali porque tinham feito alguma coisa errada. Segundo os pobres terão vitória, foi noticiado que o Brasil possuía uma das piores distribuições de renda do mundo. Isto indica que os pobres continuam sendo maioria no Brasil. Essa é que é a verdade. Na verdade, meus irmãos, ninguém faz nada para mudar este quadro. Ninguém, nem o governo, nem a sociedade, ou mesmo religiões, mas Jesus se preocupa. Mateus 11, 28. Para que haja uma mudança e se acabe com a pobreza, os homens terão que crer em Cristo e, através do estudo e do trabalho, procurar a liberdade da pobreza. Terceiro, os pobres terão direito ao reino de Deus? Quando Jesus falou: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele se declarava para quem de coração cria nele. Não adianta ser pobre, ser humilde e não ter nada. A diferença daqueles que irão herdar o reino de Deus é ter um coração quebrantado para o Senhor. Isso quer dizer que todos nós temos que se chegar ao Senhor Jesus e a Ele nos render e nos humilhando dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo que a única maneira de acabarmos com a pobreza e a miséria em nosso país é aceitando o senhorio de Cristo. Seria o povo crer no Senhor Jesus, deixar o pecado, deixar a idolatria, deixar tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu acredito que através dos esforços, os estudos e mediante o trabalho, combateremos e eliminaremos a pobreza. E assim poderemos dizer que Deus quer que todos vivam em prosperidade. Na verdade, Deus quer que vivamos em prosperidade, mas nós, os homens, não se esforçam para isso. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus, em Fortaleza.